Minhas apostas para o 26º Exame da Ordem, essa é a edição especial do Tributário na Lata. Olha só, nessa edição especial eu vou falar não só qual é minha aposta em relação à peça não, mas eu vou falar da tese da peça prático-profissional e também os meus comentários a respeito de cada uma das 4 questões dissertativas. Se prepara aí, tá chegando a minha aposta para a peça. Peça, no meu modo de ver, vai vir um mandado de segurança acompanhado de medida liminar. Se preventivo ou repressivo, sinceramente, isso é irrelevante aqui pra gente. Pense no mandado de segurança acompanhado de liminar e observe aqui aquelas dicas, aquelas características que fazem com que você deva lembrar do mandado de segurança. Acompanhe aqui no quadro. Além disso, e agora você se recordou muito bem do cabimento do mandado de segurança, qual que seria então a tese nesse caso? Estou apostando que vem um imposto estadual. E calma, não é o ICMS não, estou apostando no ITCMD para a sua prova. Sabe por quê? Porque em relação ao ITCMD, o Supremo Tribunal Federal, ele julgou constitucional a aplicação de alíquotas progressivas a esse imposto. Pois é, o ITCMD pode ter alíquotas progressivas de acordo com o valor venal dos bens transmitidos. Isso se deu em razão de uma interpretação extensiva àquela disposição do artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal. Progressividade que pode ser aplicada, então, não só em impostos reais, mas também em impostos pessoais. O ITCMD, você sabe muito bem, é um imposto real e admite a aplicação do princípio da capacidade contributiva, atribuindo e autorizando o ITCMD ter alíquotas progressivas, sem sombra de dúvida. Mas se isso pode acontecer, o que não pode acontecer? Não pode, mesmo diante desse julgamento do Supremo Tribunal Federal, aplicar alíquotas progressivas ao ITCMD em razão de todo e qualquer outro critério. Não. A progressividade de alíquotas visa revelar a capacidade contributiva do cidadão. Por isso, se a lei indicar a progressividade conforme, repetindo, o valor venal dos bens transmitidos, seja do bem móvel, seja do bem imóvel, não tem problema nenhum em relação a isso. Agora, a progressividade, por outro lado, não pode acontecer de acordo com o grau de parentesco daqueles que se beneficiam com essa transmissão, seja na transmissão causa-mortes ou seja na transmissão por doação. Acompanhe ao final a fundamentação básica para você trabalhar com essa peça e essa tese se encaixando perfeitamente no mandado de segurança. Agora vamos partir para as questões. São 4 questões, você sabe muito bem. Primeira questão. Olha só, na primeira questão, o tema para mim vai ser isenção e revogação desse benefício fiscal. Vamos lá, isenção, revogação desse benefício fiscal e como é que funciona, se é que funciona, a aplicação do princípio da anterioridade nessa situação. Bom, vamos lembrar para início de conversa. O princípio da anterioridade, ele deve ser atraído toda vez que você estiver diante da instituição ou da majoração de um tributo. E aí, então, você se recorda tanto da anterioridade anual como também da anterioridade nonagesimal. Agora, o interessante é você pensar que quando se tem uma isenção e ela posteriormente vem a ser revogada. A revogação de um benefício fiscal, por acaso, ele também atrai o princípio da anterioridade, seja lá qual for a sua regra? De acordo com o Supremo Tribunal Federal, sim. Trata-se de uma decisão que não é tão recente assim e que pode ser muito bem cobrada no exame da ordem. Lembre que revogar um benefício fiscal não implica exatamente numa instituição de um tributo, mas segundo o STF, é uma forma de indiretamente majorar a carga tributária. E mesmo que seja uma majoração indireta, por se tratar de uma majoração, naturalmente a revogação de isenção atrai, como eu disse, o princípio da anterioridade, de modo que esse tributo, cujo benefício fiscal foi retirado, só voltará a ser cobrado depois de observadas as 2 regras da anterioridade, seja a anterioridade anual, seja a anterioridade nonagesimal. Agora vamos partir para mais uma questão, questão de número 2.
Olha só para a questão número 2, estou apostando na imunidade de imprensa. Sim, aquela registrada no artigo 150, inciso 6º, a linha D da Constituição Federal. Você sabe muito bem que a imunidade de imprensa afasta a incidência de impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Mas não muito tempo atrás, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que essa imunidade deve também abraçar os livros eletrônicos. Afinal de contas, o grande objetivo dessa proteção constitucional é justamente assegurar a difusão da cultura. Difusão é essa da cultura que se dá não só através dos meios tradicionais, esses que estão descritos na Constituição, mas também através de outros meios que avançaram em razão da evolução tecnológica, ou seja, os livros eletrônicos gozam igualmente de imunidade. Aliás, não só o livro eletrônico, mas também, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, aquelas plataformas utilizadas, aqueles equipamentos especificamente utilizados para a leitura do livro eletrônico devem também gozar dessa imunidade. Agora, cuidado, e muito cuidado, pois pode fazer também parte dessa questão. Se porventura essa decisão do Supremo Tribunal Federal vem igualmente a afastar a incidência de impostos sobre todos os demais equipamentos eletrônicos. Cuidado, não é verdade. Os demais equipamentos eletrônicos, como smartphones, tablets ou notebooks, que não tenham exclusivamente a funcionalidade apenas de fazer a leitura de um livro eletrônico, esses demais equipamentos eletrônicos não gozam de imunidade. A imunidade está prevista apenas para aquele suporte eletrônico específico para a leitura de livros eletrônicos. E não é só, temos mais 2 questões pela frente. Vamos lá, próxima questão. Questão de número 3. Na questão de número 3, olha só, para mim vem uma pegada de ICMS para você. Mas calma, não precisa nem se arrepiar, porque embora o ICMS, de fato, ele tenha muitas e muitas informações, a riqueza de detalhes é muito grande, é verdade que, invariavelmente, o tema exigido acerca do ICMS é aquele que possivelmente está registrado no texto da Constituição. Em relação ao texto da Constituição, aposto aqui na isenção concedida para o ICMS. Isenção de ICMS é uma situação bastante particular. Quando a gente fala em benefícios e incentivos fiscais, por regra, de acordo com a Constituição Federal, qualquer tipo de benefício fiscal, redução da carga tributária, vai depender necessariamente de legislação específica, seja ela federal, seja ela estadual, seja ela municipal. Quando a Constituição faz referência a essa legislação específica, ela está se referindo naturalmente a uma legislação ordinária, que é o bastante para conceder o benefício. Entretanto, em relação especificamente ao ICMS, você precisa tomar um pouquinho mais de cuidado. Pois, de acordo com o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal, para o ICMS a gente tem que buscar um outro dispositivo, que é esse dispositivo que aparece na tela aí para você. Pois é, cabe à lei complementar regular a forma e as condições como uma isenção relacionada ao ICMS será concedida. A lei complementar que faz esse papel é a Lei Complementar número 24 de 1975, através da qual uma isenção do ICMS para acontecer, ela vai depender necessariamente de uma deliberação por parte de estados e Distrito Federal, deliberação essa que será firmada através de um convênio, aquele convênio firmado através do CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária. E só mesmo depois desse convênio autorizativo da isenção é que o Estado interessado em conceder o benefício fiscal através de legislação própria, fará então esse tipo de instituição, fará esse tipo de concessão. Muito cuidado com isso e observe não só a fundamentação base para esse tipo de tema, mas também acompanhe na sequência qual é a lógica da legislação aplicada em relação a isso. Tudo começando, como você pode perceber, no texto da Constituição, remetendo à lei complementar, então, que faz e traz a exigência de um convênio e depois, através do convênio, a legislação ordinária específica.
E agora, para a gente finalizar, a última questão. Questão número 4, para esse tema aqui, para esse item, se liga na súmula de número 555 do Superior Tribunal de Justiça. Confere a leitura junto comigo. Olha só, quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do artigo 173, inciso 1 do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. E aí, o que você achou da aplicação dessa súmula, do enunciado sumular de número 555? Muito interessante, mas o que é que você precisa trabalhar com uma questão que envolve exatamente esse tema? Veja que ele fala, nesse caso, da aplicação do artigo 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional, quando você estiver diante de um tributo que não foi declarado e certamente também não foi pago, e acima de tudo, não é qualquer tributo. Está se referindo àqueles tributos cuja autoridade administrativa ela recebe o pagamento em forma antecipada sem antes de qualquer tipo de exame por sua parte. Ou seja, essa súmula está se referindo a tributos sujeitos ao lançamento por homologação. E aí que você tem que tomar muito cuidado, porque tributos sujeitos a esse tipo de lançamento são tributos que, a rigor, devem observar o artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Entretanto, esse dispositivo não se aplica quando você estiver diante de um tributo sujeito ao lançamento por homologação para o qual o contribuinte sequer realizou a declaração. Ou seja, se o contribuinte nem declarou e naturalmente não pagou, não tem o que ser homologado. E se não há o que ser homologado, naturalmente você deve descartar a indicação do 150, parágrafo 4º, aplicando, conforme a súmula, exclusivamente o artigo 173, inciso 1 do CTN. Eu quero lembrar para você que o prazo para a realização de lançamento sempre será de 5 anos. Sempre, ou você aplica o 150, parágrafo 4º, ou aplica o artigo 173, inciso 1 do CTN. Nessa hipótese, quando o tributo é por homologação, mas o contribuinte não declarou e não pagou, você, mais uma vez, descarta o 150, parágrafo 4º e fica apenas com a indicação do 173, inciso 1 do CTN. É importante ainda você argumentar ao final que os nossos tribunais aqui, acima de tudo o Superior Tribunal de Justiça, ele não aceita a aplicação cumulativa do prazo do 150, parágrafo 4º, mais do 173, inciso 1 do CTN. Ou um dispositivo ou outro dispositivo. Nessa situação, você já sabe, o dispositivo que deve ser indicado é apenas, como eu disse, exclusivamente o 173, inciso 1. Pode conferir na sequência a fundamentação básica para você poder trabalhar também com esse tema. E espero com isso te ajudar e, acima de tudo, que a minha premonição aqui se confirme, então, nesse domingo, para você mandar muito bem no 26º exame da ordem. Boa sorte!